livro de Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler parte desse texto, do capítulo 20, de 1 a 16. Eu vou fazer uma leitura, gostaria que os irmãos acompanhassem conosco. A graça do Senhor, ela é surpreendente, né? Maravilhosa, foi cantada, foi entoada, foi celebrada, e nós vamos agora refletir acerca da palavra do Senhor, acerca da graça nas Escrituras Sagradas, assim mencionadas nesse texto, que quem esteve aqui pela manhã já recebeu uma porção maravilhosa, né? Nós acompanhamos nosso querido irmão Rubens, uma explanação da parte de Deus para os nossos corações, e assim nós vamos trazer, assim, em cima do mesmo texto, como o pastor sempre coloca, uma perspectiva diferente, né? Então, essa é a riqueza da palavra, que ela é viva. Capítulo 20 de Mateus, verso 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche seus olhos. Senhor, eis aí a tua palavra lida, aplique-a aos nossos corações e mentes, Senhor. Nós, como uma terra fértil, nossos corações, nós queremos receber a boa semente nessa noite. Ó Pai, quebra todo o estigma, Senhor, todo preconceito, todo conhecimento humano que possa atrapalhar, ó Pai, a compreensão da tua palavra, da ministração do teu Espírito aos nossos corações. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o contexto dessa parábola, ele está associado a um texto que vem logo após Jesus prometer recompensas aos que o seguem, que está em Mateus capítulo 19, verso de 27 a 30. Onde Pedro, então, faz uma argumentação direta: e nós que deixamos tudo, o que teremos? E é tão interessante a passagem bíblica que ela nos confronta diante de situações muito semelhantes ao nosso cotidiano de vida. E Pedro demonstra uma preocupação muito enfática com respeito à recompensa proporcional ao esforço. E a mentalidade de Pedro nos parece bem familiar, porque nós temos esse conceito muito arraigado, né? Da lei do retorno, né? Da causa e efeito. Isso rege a nossa vida em muitas áreas, seja profissional, nos relacionamentos, né? Na proporção que eu me dou, eu tenho uma expectativa de que eu vou receber algo pelo menos proporcional. E a nossa balança trabalha exatamente com essa questão, com critérios de peso e contrapeso. Elementos de compensação são muito comuns para validar o que está sendo adquirido. Por exemplo, eu pago X por X quilos. Eu pago X por X unidades. Então, essa relação de troca, ela é muito comum, e Pedro toma parte disso e faz um questionamento a Jesus.
E a parábola vem demonstrar algo que já foi entoado nessa noite, já foi cantado, e vem sendo orientado ao longo do tempo, dos tempos dessa casa, dessa igreja, em todas as outras, que a palavra de Deus ela é viva e ela alcança todos nós, de que Deus é justo e generoso e que o reino é regido pela graça e não pela barganha. E muitas vezes nós nos posicionamos dessa forma, né? Se eu proceder dessa forma, eu vou ser favorável, eu vou estar diante de Deus como alguém favorável a receber aquilo que eu estou pleiteando. Porque o reino de Deus, onde a graça é o grande nivelador, é o reino onde nós estamos inseridos e que nós pertencemos. Jesus conta essa parábola para ensinar sobre o reino dos céus e corrigir a mentalidade humana de mérito e de comparação. Esse é um contexto onde esse texto está inserido. Observe que no contexto os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. E Jesus respondeu mostrando que Deus recompensa segundo a sua graça e não segundo o mérito. E nessa parábola que nós lemos, Jesus nos mostra o reino de Deus sob uma perspectiva que desafia, como já foi trazido aqui, a nossa lógica comparativa. O dono da vinha sai várias vezes ao longo do dia para contratar trabalhadores. Isso é um movimento que a gente até tem observado na indústria, né? Como a mão de obra está difícil hoje em dia. Nós trabalhamos, estamos em alta temporada, até na logística, você percebe a dificuldade que a gente tem. Então, esse ambiente é bem conhecido de alguns de nós, né? Jesus mostra que o dono da vinha sai várias vezes ao longo do dia para contratar trabalhadores. E no fim da tarde ele paga a todos o mesmo salário. Tanto aos que trabalharam ao longo de todo o dia, quanto aqueles que começaram a trabalhar na última hora. Uma jornada curta. Do ponto de vista humano, isso parece injusto. É lógica humana, né? A proporcionalidade. Mas o reino de Deus não se baseia em quantidade de tempo ou esforço, mas sim pela graça e generosidade. No reino dos céus, antiguidade não é posto. A gente ouve muito falar isso, né? Antiguidade é posto, né? Aquele posicionamento, aquela experiência, mas no reino de Deus, no reino dos céus não funciona assim. O dono da vinha representa Deus, que concede sua bondade a todos, conforme a sua vontade soberana, e não conforme o cálculo de justiça. Os trabalhadores que murmuraram, olha só que coisa interessante, eles revelam o perigo de um coração comparativo e ambicioso. Um coração que não está voltado simplesmente, de repente, uma perspectiva de realização, de inserção, mas o mérito ali presente e justo, né? Obviamente, eles estão trabalhando, em vez de se alegrarem com o que receberam, olharam para o outro e se sentiram injustiçados. E hoje em dia, na proporção que nós somos bombardeados com tantas informações, as mídias sociais, nós costumamos dizer que ao passear, ao navegar nas mídias sociais, nós observamos alguém andando de Ferrari em Paris, e aí nós falamos, poxa, que interessante, né? Seria tão bom se eu tivesse essa oportunidade. E aí você vai paginando uma pessoa no interior, na roça, uma vida pacata, com a mesa farta ali, próspera, comidas típicas, aquele ambiente tranquilo, e fala assim, poxa, como eu gostaria de estar nesse ambiente, seria tão bom. E aí você pagina, você vê alguém correndo uma maratona e venceu a depressão e fazendo esporte, atividade, você fala, como é tão bom, seria tão bom se eu tivesse isso também. E aí você buga. A nossa mente buga de tantas propostas, de tantas coisas que são ofertadas diante de nós. E aí a gente não consegue olhar para a dádiva do dia de hoje, para o presente, que o passado não nos pertence mais. O dia de hoje é a porção que Deus nos deu, e o amanhã a Ele pertence, obviamente, e a gente costuma dizer, até dentro dos atendimentos, nós fazemos no amanhã, tudo pode acontecer, inclusive nada. E nós nos antecipamos com a mente no futuro e perdemos a riqueza, a oportunidade de viver o hoje, viver o presente, que a graça de Deus está sendo abundantemente revelada nas nossas vidas, na nossa casa, no deitar, no levantar, ao acordar, um teto que nós temos, um cobertor, um travesseiro. Nós também costumamos dizer que as pessoas que estão nesse ambiente de guerra em que o mundo vive, graças a Deus, e o Senhor tem nos poupado, as pessoas às vezes saem com uma bolsa nas costas, uma mochila nas costas, e pega o que pode pegar. E segue. E aí a nossa perspectiva é, essas pessoas precisam ser alimentadas, essas pessoas precisam ser cuidadas, óbvio, é verdade. Mas preste atenção que, às vezes, uma história construída, ela é interrompida de uma forma tão brusca, tão rapidamente, de forma imediata, e aquelas pessoas precisam se reinventar na vida. Mas muitas daquelas pessoas,
A gente fala da alimentação, de repente de uma água, mas elas precisam também de um local para repousar, um travesseiro, um cobertor, e às vezes não tem. Às vezes elas precisam daquele remedinho que elas precisaram ao longo da vida tomar e não tem mais acesso. E aí a gente não consegue olhar por essa perspectiva, porque nós somos individualmente uma realidade, cada um sabe onde dói o calo, mas olhando para a perspectiva da graça, se nós olharmos e entendermos que hoje o Senhor nos sustentou de pé até agora, esse horário, 7:50, nós temos que dar glória a Deus por muitas vezes. Louvar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai continuar fazendo. Os trabalhadores murmuraram então, porque eles compararam, em vez de se alegrar com o que eles tinham, eles olharam para os outros e se sentiram injustiçados. Será que isso acontece com a gente? Uma notícia também de alguém que você conhece, fala assim, aquela pessoa alcançou, galgou, conquistou, poxa, eu podia nem ter tentado, né? Cuidado. Então, cuidado com essa disputa que as mídias sociais promovem. E, às vezes, isso é involuntário. Nós estamos sendo movidos, somos levados. E será que no meu coração isso está resolvido? Isso é uma reflexão que o Senhor nos propõe nessa noite. Quantas vezes também fazemos isso olhando para os outros e esquecemos de agradecer por aquilo que somos, temos e recebemos. Da perspectiva da saúde, emocional principalmente, se comparar com os outros é uma péssima estratégia. O Salmo 90, verso 12, diz assim, ensina-me a contar, ou ensina-nos a contar os nossos dias, de forma ao quê? Alcançarmos corações sábios. Contar os nossos dias, os nossos, repita comigo, o meu dia. Deixa o dia do irmão lá quietinho. Olhe para a sua casa, para dentro de você, vê o que precisa ser ajustado, melhorado. Comparar com o que você foi ontem é a melhor estratégia, e não com alguém. Aprender com os erros, ou aprender com perspectivas a partir de erros de outros, e você começa a construir, passo a passo, degrau a degrau, uma vida melhor, mais estruturada, mas peça ao Senhor sabedoria. Tiago capítulo 1 diz que se você pedir sabedoria a Deus, Ele dá. E é isso que nós temos que fazer. Cuidado para não se comparar com os outros e você não entrar no mesmo erro desses homens que foram frustrados por isso. E muitas vezes a gente faz isso. Salmo 90, 15, precisamos ser ensinados a contar os nossos dias. Ensina-nos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Nessa passagem, Deus nos convida a olhar de uma outra forma para a questão do benefício. Ele é soberano, justo e generoso. A salvação e as bênçãos que recebemos não representa um salário, não é uma relação profissional, não é uma relação contratual com o Senhor, o Criador, o Autor da vida. Não é um salário, mas sim um belíssimo presente. E eu volto a dizer, o passado passou, o dia de hoje é o presente. Desembrulha esse presente, vive intensamente para a glória do nome do Senhor. A propósito do presente hoje, que você recebeu, como está sendo desfrutado. No reino, o valor não está em quem chega primeiro, mas quem diz sim ao chamado do Pai. E aí nós falamos aqui do verso 1 ao 7, o chamado dos trabalhadores. O dono da vinha, Deus, sai várias vezes ao longo do dia chamando trabalhadores. E Ele tem, nessa noite, Ele te trouxe aqui, não foi por um acaso. Você não veio simplesmente cumprir uma agenda dominical, que às vezes a gente entra, o looping do hábito, né? É outro aspecto que você precisa cuidar. A gente não sair um pouco dessa rotina e perceber os nossos dias, a nossa caminhada, os nossos fazeres, afazeres, dentro de uma perspectiva consciente. O dono da vinha sai várias vezes ao longo do dia chamando trabalhadores. Alguns são chamados pela manhã, outros ao meio-dia, outros às 15 e outros às 17 horas. E todos são convidados para a mesma missão, trabalhar na vinha, no serviço do reino. Repita comigo, trabalhar na vinha. Tem um versículo em Mateus 9:37 que diz que a seara é grande, mas poucos são os cearenses, né? Não, perdão, eu fiz a aplicação errada. Poucos são os capixabas do nosso contexto, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deus continua chamando, meus queridos irmãos, essa igreja, a IPJC, a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Nós tivemos ainda há pouco uma reunião com as lideranças, presidida pelo nosso pastor, nosso conselho, alertando-nos sobre a imperiosa necessidade de nós nos posicionarmos como aqueles que estão à disposição do Senhor, do reino de Deus, para ajudar na comunidade de fé onde nós servimos
sobretudo. Deus continua chamando todos os dias, em diferentes horários da nossa vida. É de manhã, é à tarde, é às 15, às 17 horas. E o nosso querido Rubens fez uma aplicação extraordinária, fazendo a comparação dessa linha temporal com a linha da história, onde Deus vem chamando, né, ao longo do tempo, as vidas, né, de manhã, lá no início do século, e por aí vai, e até hoje Ele tem chamado. Alguns escutam o convite na juventude. Quantos jovens tem aqui? Diga amém. Amém. Quantos jovens de 10 a 100 anos estão aqui? Diga amém. Amém. Ah, glória a Deus, né? Porque os que confiam no Senhor, né, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então, como águias vão voar, como jovens. Então, eu estou considerando todo mundo aqui no mesmo nível, né? Amém? Glória a Deus, né? Eu só estou vendo jovens aqui. Igual o pastor falou que é da metade para lá e não consegue enxergar bem, né? Então, eu vou usar essa referência. Estou vendo só jovem aqui, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus continua chamando, alguns escutam na juventude, outros mais tarde um pouquinho. Mas importante, queridos irmãos, é não recusar o convite. O Pai te convida nessa noite, o Pai me convida nessa noite. Nós podemos fazer como Isaías fez no capítulo 6. Ele olhou para o céu, ele olhou para dentro dele. E nessa perspectiva de olhar para o céu e olhar para dentro, ele se confrontou. E ele falou, eu preciso mudar, sou um homem de impuro lábios. E muitas vezes Deus quer esse confronto conosco. E ele falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E nessa noite que o Senhor possa mover o meu e o teu coração nesse sentido, né? Deus continua chamando, sabe por quê? Porque tem muita coisa para ser feita. Há muito a ser feito. O campo está cheio de vidas e precisa ser alcançada. Curadas, amadas e conduzidas à verdade. Deus levanta várias estratégias e no campo da igreja, da nossa comunidade cristã evangélica, as agendas, as múltiplas agendas, são caminhos, formas, meios que o Senhor proporciona para eu e você atuarmos. Uma das questões que Deus tem trazido, e nós temos o privilégio de participar, e nós atuamos na empresa do nosso querido irmão Cid, que está aqui conosco. Eu vou fazer uma propaganda aqui, a Stone Palace. Se você quiser comprar uma pedra ornamental, vai lá, que é a melhor do Brasil. Amém, glória a Deus. A capelania empresarial, nós estamos levando a boa semente da palavra, e é um momento que nós reservamos semanalmente. Amanhã nós vamos estar juntos lá pela manhã, permitindo Deus, e nós vamos trazer uma palavra onde os funcionários recepcionam, ouvem, e a palavra de Deus encontra um terreno ali apropriado dentro das organizações. É uma estratégia. E o convite de Jesus é para um convite de engajamento. O desafio está aqui, o campo está pronto, mas faltam mãos dispostas. O campo está pronto, mas faltam mãos dispostas. O convite de Jesus é para o engajamento, para a ação, a disposição de servir, não apenas com palavras, mas com atitudes. Trabalhar nessa área significa colocar Deus, ou colaborar com Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. Olha que privilégio. E agir com amor onde há frieza, com fé onde há desânimo, com justiça onde há indiferença, e não se trata de posição ou título aqui. Isso é importante. O Senhor chama trabalhadores, e não espectadores. Ele chama a gente para atuar, e não só ficar na expectativa ali, comparativamente, né? Fazendo uma analogia ao que Augusto Cury, ele sempre fala, né? Nós precisamos estar no palco e não na plateia. Nós precisamos estar atuando ali, né? E isso aplica-se à nossa vida também. E o trabalho na seara exige olhos sensíveis, percepção, para ver as necessidades, para identificar as oportunidades. Coração compassivo, para se importar com a situação, inclusive, para não ficar indiferente. As mãos disponíveis para agir. Agora vem uma reflexão importante. Muitos oram, Senhor, envia trabalhadores, Senhor, manda, Senhor, recurso. Mas o discípulo também deve fazer isso. O verdadeiro discípulo deve dizer, Senhor, assim como Isaías, envia-me a mim também. Eis-me aqui, me usa, dentro da perspectiva que Deus lhe deu. Eu me lembro uma pregação acho que foi o pastor Hernandes, ele falando que, ao término de uma mensagem, alguém se aproximou dele e falou assim, eu queria tanto ter a mesma eloquência que o irmão tem, da forma de falar, mas eu não consigo, não é meu dom. E aí ele perguntou, qual é o seu dom? Eu sou um excelente mecânico. Aí o que ele fez? Ele, aos domingos, pediu uma autorização, conseguiu um espaço ali, aos sábados, me parece, na garagem da igreja, e ele começou a atender as viúvas, as
as pessoas que não tinham condições. E ali foi o campo missionário dele. Como mecânico, ele atendia as pessoas e pregava a palavra e levava boa semente. Deus quer te usar onde você está, da forma que você aprendeu, a habilidade que Ele lhe deu. Né? E você também pode agregar isso ao local onde você serve, onde você congrega. Jesus continua buscando pessoas que vivam com propósito. Viver com propósito é outra questão importantíssima. O apóstolo Paulo falou assim, eu prossigo para o alvo. Existe a logoterapia, o Viktor Frankl, ele fala que quem tem um porquê supera todos os comos. Se você tem um propósito, isso é muito importante, você consegue superar aí porque você vai alcançar o objetivo, porque algo está aquecendo, queimando o teu coração. Vivam com propósito, que entendam que a colheita é urgente e cada gesto, cada palavra, cada ato de amor faz parte desse grande trabalho que o Senhor nos convocou, nos comissionou. Será que estamos apenas observando o campo ou já colocamos a mão no arado? Tinha uma música antiga, né? O nosso irmão lá, ele já até riu, ele já sabe qual é a música, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Esse é um chamado urgente. O segundo ponto que nós queremos trazer é a lógica da graça. Nós cantamos a graça, verso 8 a 10. Uns começam cedo, outros apenas no final, mas ao término, todos recebem o mesmo salário. A reação é de indignação dos primeiros, lógica. Eu acho que o fator humano aí presente é indiscutível. Como assim, Senhor? Como assim? Trabalhamos o dia inteiro, recebemos o mesmo que os outros chegaram por último. Mas o dono responde com ternura e firmeza. Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Eu quero dar a esse último o mesmo que eu te dei. Ou tens inveja por eu ser bom? Essa é a lógica da graça. No reino de Deus, a recompensa não é proporcional ao esforço, mas é proporcional ao amor e à generosidade do Pai. A graça não é salário, é presente. A graça não é mérito, é favor imerecido. A graça não é conquista, é doação divina. Nós, humanos, temos uma tendência natural de comparar, medir e julgar o que é justo. Quem estabeleceu e que colocou em nós o parâmetro de justiça? Quem foi? Da onde nós tiramos isso? Mas Deus trabalha com outra medida, a graça, que nivela todos ao mesmo patamar, o patamar do amor incondicional. E quando nós olhamos para dentro de nós e pensamos, se Deus fosse me retribuir consoante as minhas atitudes, aos meus pensamentos, ao que eu faço, eu estava perdido. A graça do Senhor nos alcança, mas nós somos pródigos em julgar, nós somos pródigos em comparar. Mas isso é a nossa natureza, nós temos que subjugar, colocar debaixo da vontade soberana do Senhor. A parábola nos ensina que no reino, o importante não é quem chegou primeiro, mas quem aceitou o chamado. Que maravilha. Não há uma maratona aí, né? Não há uma corrida de kart, né? Cadê os irmãos aí do kart? Não é quem chega primeiro. Alguns encontram Cristo cedo, outros apenas no finalzinho do dia. Mas todos são recebidos com a mesma alegria e recebem o dom do Pai, que é a vida eterna. Uma reflexão pessoal que eu quero proporcionar aqui, ou provocar em vocês. Quantas vezes olhamos para o outro e achamos que talvez eu mereça mais? Talvez eu esteja em uma condição diferenciada dessa pessoa. Quantas vezes esquecemos que tudo que temos, dons, talentos, oportunidades, recursos, até financeiros, de toda ordem, eles vieram da graça de Deus e não das nossas boas obras. O esforço humano porque o Senhor nos chama como co-construtores dessa história, né? Nós escrevemos junto essa história com o Senhor. E o mérito, obviamente, vem a partir dos nossos esforços. Mas quem sustenta todas as coisas é a graça poderosa do Senhor sobre a tua e a minha vida. O ar que nós respiramos, nós não temos nenhum provisionamento, né? Nós não guardamos em reservas. É a dádiva de Deus sendo manifesta diariamente. Isso é incontestável. Eu costumo brincar que nós não temos nenhum provisionamento, né? Mas vai que a gente encontra até numa bolsa de mulher, porque bolsa de mulher tem tudo, né? De repente até acha ali alguma coisa nesse sentido, né? Mas é só um parênteses aqui. Eu posso falar que eu tenho 3, minha esposa, mais 2 filhas, então eu consigo brincar, né? Então, outra coisa, os órgãos estão funcionando de forma autônoma, de forma independente. Quem é que está dizendo nesse momento para o rins, para o pulmão, para o coração, para o pâncreas funcionar, se não é a graça do Senhor que te sustenta?
Isso nós precisamos trazer à memória a todo instante, todo momento, para que a soberba não tome a frente do nosso lugar e possamos nos posicionar dizendo: Senhor, eis-me aqui, porque é o Senhor que me sustenta. E quando nós acordamos, a graça do Senhor, a palavra se cumpre, as misericórdias se renovam diariamente. Cada manhã é como se eu encerrasse um ciclo e reiniciasse outro. E você tem que se posicionar dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que aqui o relógio anda mais rápido do que normal, né? Misericórdia, Jesus. A verdade, a maturidade espiritual é reconhecer que a graça não é uma injustiça, é um milagre do Senhor. E que na vinha do Senhor o privilégio não é maior que o pagamento, o privilégio é maior do que o pagamento. O privilégio de servir. Deus não nos chama para competir, mas para colaborar. Deus não nos chama para competir, mas para colaborar. Não para merecer, mas para participar. O privilégio de participar é muito maior do que qualquer recompensa. Participar da obra do Reino da Seara. E no final, todos os que permanecerem fiéis ouvirão as mesmas doces palavras do dono da vinha: vinde bendito do meu Pai, receber por herança aquilo que eu vos tenho preparado. Vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do Senhor. E essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. A terceira parte fala da reclamação do verso 11 até o verso 15. Os primeiros murmuraram contra o dono da vinha, sentindo-se injustiçados. O dono respondeu: não te faço injustiça. Porque a murmuração, nesse contexto, ela nasceu da comparação. Guarda o teu coração para que você não caia nessa cilada de ter que comparar-se com alguém, com algo. Eu já falei, compare-se com você ontem. E você vai buscando melhorar a cada dia. Veio da comparação. Devemos nos guardar nesse sentido. A murmuração nos afasta da alegria da missão. Guarda a sua boca. Tudo que é bom, tudo que é agradável. Filipenses 4:8. Tudo que tem algum louvor, nisso pensai. A gente tem que guardar a nossa mente e o nosso coração. Quando reclamamos, deixamos de ver o privilégio de estar na vinha e passamos a medir recompensas. Barganhamos. Mas quando compreendemos o coração do dono, que é o nosso Pai querido, o nosso Pai celestial, nós percebemos que trabalhar para Ele já é em si a maior recompensa. E a igreja precisa de trabalhadores. A Seara precisa de trabalhadores. Essa comunidade conta com cada um de nós para cumprir o propósito para o qual ela se estabelece nesse lugar. O dono da vinha ainda pergunta a cada um de nós hoje: você ainda tem dúvida acerca da abrangência da minha graça? Que essa pergunta ecoe no meu e no seu coração nessa noite. Lembrando-se que a graça não se compara, se celebra. O fato do pertencer já é uma grande vitória para as nossas vidas. Então, ao invés de reclamar, que possamos agradecer ao Senhor por sermos convidados a participar da colheita do reino. Confiando que o dono sabe recompensar cada um segundo a sua medida, a sua bondade divina. O quarto ponto fala sobre a inversão de valores, o verso 16. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E o reino de Deus começa a confundir a lógica humana. Essa inversão. As palavras de Jesus encerram a parábola dos trabalhadores da vinha com uma frase que desafia completamente a lógica humana. Na vida estamos acostumados a valorizar quem chega primeiro, quem faz mais, quem tem mais, quem aparece mais. Essa é uma lógica, né, muito comum. A própria mídia, nós praticamente a vida inteira nós participamos de terapias coletivas, né? Diante da televisão ali, ó, todo mundo se alimentando, recebendo inputs e comportamentos que, sem muito perceber, nós reproduzimos de forma automática. E a lógica humana nos leva para esse tipo de comparação. Mas no reino de Deus, o que vale para o mundo é diferente. Posição, reconhecimento, tempo de serviço, não é o que determina o valor do reino. Quem busca posição, mérito e comparação, perde de vista a essência da graça e o sentido genuíno do servir. Deus exalta os humildes, diz a palavra, e os recompensa conforme o seu amor e não por desempenho. Então, essa inversão nos ensina 3 verdades profundas aqui, para nós selarmos aqui essa compreensão. Deus não tem favoritos. Isso é importante saber, viu? Todos são igualmente amados e convidados a servir. O texto está batendo sempre no servir, a vinha, os trabalhadores. O Senhor possa estar movendo aí, amolecendo um coração duro nessa noite.
A humildade, ela precede a honra. Quem busca ser o primeiro, perde o foco. Quem serve de coração é exaltado. E o tempo não define o valor. Lições importantes desse texto. Há quem chegue cedo e esfrie o coração. E há quem chegue no final do dia e sirva com paixão sincera. Importante aquilo que nos move, o genuíno sentido do servir, né, do objetivo, princípio do servir. A inversão dos valores é o lembrete que Deus não está construindo um ranking. Não é quem produz mais, eu vou fazer um paralelo aqui, não é quem canta melhor, não é quem prega melhor, não é isso. Esse não é o propósito. Não é quem está melhor vestido, não é verdade? Deus não está construindo um ranking, mas Ele está construindo uma família. Eu vou repetir essa palavra. Deus não está construindo um ranking, mas está construindo uma família. E eu e você fazemos parte dela. E nós temos o compromisso de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Eu trabalho em logística e eu digo que a gente cumpre plenamente lá a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, né? Não é isso? Então a gente leva a carga de todo mundo. Né? Se você quiser trabalhar comigo lá, vamos lá que você vai obedecer a palavra. Amém. Vou fazer uma aplicação prática aqui para a gente já na reta final concluirmos. Sirva com gratidão, não por comparação. Cada um é chamado em um tempo e com uma missão específica. Busque dentro do teu coração aquilo que Deus está te chamando nessa noite. Não compare sua caminhada espiritual com a de outro. Cada um tem o seu tempo e o seu chamado. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a contar o seu dia. Cada um tem o seu tempo e o chamado. Pergunta ao Senhor, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? O que lhe incomoda? Lhe move a ajudar a corrigir? Pensa nessa perspectiva. Confie na justiça e na graça de Deus. Ele nunca é injusto, mas pode ser mais generoso do que nós esperamos. E cuidado para você não ficar confrontando Deus, né? Por que Deus, né? Rejeite a inveja. A graça que alcança o outro não diminui a graça que está sobre você. Importante isso, bem interessante. Agradeça a graça que te alcançou, mesmo que seja na última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Valorize o privilégio de servir. Aonde você estiver, onde Deus colocou a planta dos teus pés. Frutifique. Valorize a oportunidade de servir aqui nessa igreja, nessa comunidade de fé, onde você está inserido, está sendo amado, acolhido. Trabalhar na vinha é uma bênção, não um peso. E a recompensa maior está com o dono. Reconheça que tudo vem de Deus e que Ele é bom para com todos, sem distinção. Concluindo, a palavra nos convida a entender que o reino dos céus é regido por graça, soberania e generosidade divina. Deus não deve nada a ninguém, a nenhum de nós, mas oferece tudo a todos que aceitam o seu chamado, independente da hora que chegar. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque no reino de Deus a graça é o grande nivelador. O reino não é um sistema de trocas, mas um ambiente de relacionamento e generosidade. Por fim, a palavra nos convida a olhar para a vida com os olhos do reino, onde o último também é digno, o que não tem a mesma produtividade que você também é digno, onde servir é maior do que o status, do que o nome. Muitas vezes nós somos inclinados, e isso não é nenhuma crítica, a qualquer ação nós, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Cuidado para que isso não venha roubar a glória do Senhor e venha você receber vários likes, e etc, etc, etc. Cuidado, não é que não possa fazer, mas faça um filtro no teu coração, na sua mente, e entenda o que genuinamente lhe move a fazer isso. Onde o dom da graça vale mais do que qualquer recompensa humana. Liberte-se do peso de achar que precisa provar o seu valor o tempo todo. Liberte-se, é libertador. Fazer de coração, fazer do teu melhor, isso é o importante. Nunca ache que é tarde demais para começar. Nunca ache que é tarde demais até para recomeçar. Nunca é tarde. Faça o seu melhor, independente do reconhecimento. Lembre-se que o dono da vinha está vendo tudo, mesmo quando ninguém mais vê. Que Deus continue derramando a sua graça sobre as nossas vidas, nossas casas, nossos planos, os nossos projetos. Eu deixo aqui para finalizar Romanos 8, 35,
Quem nos separará desse amor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não. E o 38 diz assim: porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderão nos separar desse amor. Que Deus abençoe a sua igreja, a sua vida ricamente. Amém.